Eu a chamo de Ester, a guerreira persa. Vem comigo nessa história fascinante dessa jovem guerreira que salvou seu povo das garras da morte certa. O livro de Ester na Bíblia relata a história de uma jovem judia chamada Ester, ou Hadassa em hebraico, que se tornou rainha do Império Persa. A narrativa acontece durante o reinado do rei Xerxes, também conhecido como Assuero, por volta do século V a.C. Essa mulher originária da Judéia chamava-se Hadassa, que significa mirta em hebraico. Quando ela entra para o harém real, recebe o nome de Ester, que possivelmente era a designação dada a Mirta, pelos medos. A palavra é bastante próxima da raiz do termo que designa tanto Mirta como estrela, a forma da flor. O Targum de Ester liga seu nome à palavra persa para estrela. Ester setaré, em grego asteras, transelero asteras, explicando que ela era chamada assim por ser tão bela como a estrela da manhã. No Talmud, Tratado Ioma 29, Ester é comparada à estrela da manhã e é também considerada como tema do Salmo 22, cuja introdução é uma canção para a estrela da manhã. Alguns estudiosos acreditam que o nome Ester deriva da deusa Estar, sendo Astorete um segundo nome dado pela Bíblia hebraica para a deusa Estar. O Midrash interpreta o nome Ester em hebraico como tendo o sentido de escondido. Ester escondia sua origem judia, conforme Mardoqueu lhe havia aconselhado. Ester, uma órfã criada pelo seu primo Mordecai, viveu na cidade de Suzã. Durante a busca do rei por uma nova rainha após a remoção da rainha Vasti, Ester foi escolhida devido à sua beleza e graça, sem revelar sua identidade judaica pelo conselho de Mordecai. A trama se intensifica quando Amã, um alto funcionário do rei, cria um plano para exterminar todos os judeus do império devido à sua recusa em se curvarem a ele. Mordecai pede a Ester para interceder diante do rei, apesar do perigo, e tentar salvar seu povo. Ester 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebês por 3 dias, noite e dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos assim. Depois entrarei a ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Jejum e oração de seu povo antes de se apresentar diante do rei sem ser convidada, arriscando sua vida de acordo com a lei. Coragem e fé define bem a atitude em defesa de seu povo. A sua mulher Zeres, apoiada por todos os amigos, sugeriu-lhe então: manda levantar uma forca com 25 metros de altura e logo de manhã pede ao rei para enforcarem Mardoqueu. Assim já poderás ir outra vez ao banquete satisfeito. Ramã concordou e mandou fazer a forca. No dia seguinte, o rei estende seu cetro de ouro, concedendo-lhe permissão para falar. Ester convida o rei e Ramã para um banquete onde revela sua identidade judaica e a Ramã acusa de tramar contra seu povo. O rei, enfurecido, ordena a execução de Ramã em sua própria forca. E penduraram os corpos dos 10 filhos de Amã. Os judeus da cidade tornaram a juntar-se e mataram mais 300 dos seus inimigos, mas não ficaram com as suas propriedades. O grande decreto, que inclui a Índia até Cuxi. Posteriormente, Ester pede ao rei para anular o decreto de Ramã e permitir que os judeus se defendam contra seus inimigos. O rei concorda, e os judeus oferecem se defender e prevalecer contra aqueles que os ameaçavam. Os secretários do rei foram imediatamente chamados. Era o dia 23 do 3º mês, o mês de Sivama. Escreveram, enquanto Mardoqueu ia ditando, um decreto dirigido diretamente aos judeus e para conhecimento de altos funcionários, governadores e chefes políticos de todas as províncias, desde a Índia até Cuxi, ao todo 127. Este texto legal foi traduzido nas línguas e dialetos de todos os povos do Império. 10 foi selado com o anel real. A celebração de Purim, por toda a parte, foi feito o mesmo no dia 13 do mês de Adar. No dia seguinte descansaram, celebrando a sua vitória com festas e grande alegria. Só em Suzã é que os judeus não descansaram no dia seguinte, mas repousaram no 3º dia, no meio de festa e regozijo. É por isso que, nas povoações sem muralhas, os judeus de todo o Israel têm até hoje uma celebração anual de 2 dias, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu um relato de todos estes acontecimentos e enviou cartas aos judeus, de perto e de longe, em todo o território do império,
encorajando-os a que estabelecessem uma festa anual nos dias 14 e 15 do mês de Adar, para poderem celebrar e trocar presentes nessa ocasião histórica em que os judeus foram salvos dos seus inimigos. Entretanto, a rainha Ester, filha de Abiail, prima de Mardoqueu e educada por ele, escreveu uma carta dando todo o seu apoio à carta que Mardoqueu tinha escrito, propondo também a comemoração da festa anual de Purim. Com estas, foram enviadas outras cartas a todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do reino de Assuero. Eram mensagens de boa vontade e encorajamento, confirmando a comemoração de 2 dias da festa de Purim, decretada tanto por Mardoqueu como pela rainha Ester. O prestígio de Mardoqueu. O rei Assuero impôs o pagamento de um tributo, não só no seu território, mas também nas ilhas do mar. Os seus grandes feitos, assim como um relato completo da grandeza de Mardoqueu e das honras que lhe foram concedidas pelo imperador, estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Judeu Mardoqueu tornou-se primeiro-ministro. A sua autoridade era exercida hierarquicamente, logo a seguir a do rei. Tornou-se, na verdade, um homem com imenso prestígio entre os judeus e respeitado por toda a gente da nação, por ter feito tudo o que pôde pelo seu povo e pela prosperidade da sua raça. Se o rei não se importar, disse ela, que se permita aos judeus aqui em Suzã continuar ainda amanhã aquilo que já fizeram hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. Podemos observar que amanhã nos leva para o futuro, pois os filhos de Ramã já tinham sido enforcados. No ano de 1946, aconteceu o julgamento de Nuremberg. Foi um julgamento que as Nações Unidas fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, contra os soldados, generais, líderes alemães que fizeram o Holocausto. Foram julgados em Nuremberg os maiores criminosos de guerra que foram aprisionados naquela época. Alguns se suicidaram antes, alguns fugiram, como é a história Adolf Eichmann, mas foram aprisionados. Desses 23, 11 foram condenados à morte. A rainha Ester está falando do futuro. Ela pede para o rei que amanhã enforquem os 10 filhos de Ramã que querem destruir o povo judeu. Vemos que 11 dos principais criminosos de guerra foram condenados à morte por forca, exatamente como Ester pede ao rei. Na véspera do julgamento, um deles tinha um veneno no dente, e ele se suicida e sobra somente 10. Uma curiosidade da transmissão da Torá oral. Ramã também tinha uma filha, e ela também comete suicídio. Quando ela vê que todos os planos de seu pai de matar os judeus estão dando errado, ela se joga do castelo onde ela vivia com seu pai, mãe e irmãos, e se mata. Na somatória, Ramã tinha 11 filhos. Um comete suicídio. Em Nuremberg, 11 são os principais criminosos de guerra. Um comete suicídio, 10 ficam. O livro de Ester não menciona explicitamente Deus, mas muitos veem sua mão agitada nos eventos e nas ações de Ester para preservar seu povo. A história de Ester é celebrada durante a festividade judaica de Purim, lembrando a salvação dos judeus da destruição. É um exemplo de coragem, fé e exceções divinas nas Escrituras. A mulher sábia edifica seu lar, a insensata destrói. Vou ficar por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.